Pessoal, falar um pouco sobre o programa Adaptação. O programa Adaptação é um programa que eu criei, né, com algumas metodologias para ajudar aí no desenvolvimento da disciplina de cálculo 1 e no enfrentamento das dificuldades inerentes desse processo de adaptação à universidade aí, beleza? Então ele acontece em paralelo à disciplina de cálculo 1, né? Ele pode auxiliar na disciplina de cálculo 1, mas ele é totalmente independente à disciplina de cálculo 1. Portanto, a participação nele não é obrigatória. Se o aluno da disciplina de cálculo 1 não quiser participar das atividades desenvolvidas nele, esse aluno não precisa participar, beleza? Então, a sua participação não é obrigatória. O aluno que não quiser participar, ele não vai ser penalizado em nada na disciplina, ele vai ter as atividades, avaliações normalmente, certo? Agora, o aluno que fizer a opção por participar, na verdade, desde 2017, que é quando eu comecei a trabalhar com algumas atividades do programa de adaptação, todos os alunos até então quiseram participar, né? Mas tem que deixar sempre claro que a participação no programa de adaptação implica na participação de todas as metodologias, que nesse caso aqui são 4 metodologias que eu vou trabalhar dentro do programa adaptação. Então, participar do programa adaptação inclui participar em todas as 4 metodologias, né, ao longo de todo o semestre, né? Então, essa condição eu não abro mão dela. Então, a gente vai ver que alguns pontos são distribuídos. Por exemplo, a gente tem 5 pontos extra de participação, que eu vou explicar como que essa pontuação é distribuída. Então, esses 5 pontos aqui eu vou falar daqui a pouco, mas eles vão ser distribuídos dentro do estudo dirigido. O método 300 pode gerar também pontuação, só que essa pontuação, a pessoa só vai ter garantia dessa pontuação no final do programa de adaptação se ela participar de todos os métodos até o final, né? Aí ela começou a participar do método, ganhou alguns pontos, depois parou de participar do programa, né? Então ela perde os pontos referentes ao programa. Os pontos referentes ao programa de adaptação, esses 5 pontos extras e todos os pontos que a gente pode dar no método 300, eles são pontos que só vão ser efetivados no final do semestre se o aluno fez a opção por participar do programa de adaptação e foi até o fim. Uma vez que ele não foi até o fim, naturalmente ele perde toda a pontuação do programa de adaptação. Vou falar rapidamente sobre as metodologias, lembrando que ao passar do semestre, a gente vai dando mais detalhes aí das metodologias em si. Método 300. O método 300 ele acontece 3 vezes no semestre, sempre após cada uma das avaliações, né? E ele é, na verdade, uma oportunidade de recuperação de conteúdo e recuperação de nota. Eu vou dar um exemplo bem básico, aqui, bem simples de como funciona, porque quando for a época do método 300 eu vou falar mais sobre isso. Então, por exemplo, a nossa primeira avaliação está marcada para o dia 4/5, né? Então, eu vou aplicar essa prova, né? Uma quinta-feira. Essa data é uma quinta-feira. Aí na quinta-feira mesmo eu devo corrigir as notas e devo dividir a sala em grupos. Aí a sala vai ser dividida em grupos, onde nesses grupos a gente vai ter alunos que tiraram nota acima da média e alunos que tiraram nota abaixo da média. Os alunos que tiraram nota acima da média vão ser chamados de mentores. Os alunos que tiraram nota abaixo da média vão ser chamados de alunos ajudados. E aí eu passo uma atividade para esses grupos. E aí esses grupos vão ter do dia 4/5, que é quinta-feira, até o dia 9/5, que é numa terça-feira seguinte, para fazer as atividades, né? Então, na verdade, não é o grupo todo que vai fazer atividade. Quem vai ter que fazer atividade é o aluno ajudado, que é aquele aluno que perdeu média. E o aluno mentor, que é o aluno que tirou nota acima da média, vai auxiliar esse aluno ajudado, né? Então é assim que funciona. Aí quando chegar no dia 10/5, que é uma quarta-feira, então olha só, apliquei a prova numa quinta, dividi os grupos, aí dessa quinta até a próxima terça, os grupos têm que fazer as atividades, né? E aí na quarta-feira do dia 10 eu aplico uma nova avaliação. Quem faz essa avaliação não são todos os alunos, mas somente os alunos ajudados, ou seja, os alunos que perderam média, certo? Aí esses alunos que perderam média, se ele tirar uma nota maior do que a que ele tinha tirado, aí eu vou trocar a nota dele, então ele vai ficar com essa nota maior, certo? Então o aluno ajudado ele tem a oportunidade de recuperar a nota fazendo essa nova avaliação.
O aluno mentor, que é o aluno que tirou nota acima da média, ele não vai fazer a nova avaliação. E como que ele pode ganhar algum ponto? Ele pode ganhar alguma nova pontuação se no grupo dele os alunos que ele ajudou tiverem melhora. Então, a melhora do aluno ajudado implica em nota para o aluno mentor, que é o aluno que ajudou ele. Certo? E assim basicamente funciona, né? Então, isso acontece na primeira avaliação. Aí, na segunda avaliação, eu divido novos grupos, porque acontece que, às vezes, um aluno ele é mentor na primeira prova e ele é aluno ajudado na segunda prova e assim por diante. Então, isso acontece após cada uma das provas. Ou seja, acontece 3 vezes no semestre, né? E aí, o aluno que quer participar do programa de adaptação, ele tem que participar das 3 etapas do método 300. Ele tem que participar, né, da primeira etapa, que é após a primeira avaliação, da segunda etapa, que é após a segunda avaliação. E a nota dele no método 300 só vai ser efetivada se ele participar das 3 etapas do método 300 e de todas as outras metodologias, beleza? Então, basicamente é isso. Então, é oportunidade para refazer a avaliação para aqueles que perderam média, né? E uma oportunidade de melhora de nota para aqueles que tiraram acima da média. Tá, segunda metodologia, que é o estudo dirigido. O estudo dirigido ele acontece ao longo de todo o semestre. Ele é assim: semanalmente eu vou disponibilizar uma lista de exercícios referente ao conteúdo da semana. Então, além do material do Moodle, que são aquelas listas que já vão ser disponibilizadas lá, toda semana eu vou passar uma lista referente ao que foi dado naquela semana. Então, por exemplo, nessa semana agora, terça-feira, a gente vai ter uma aula e como quinta-feira não vai ter aula por conta da Semana Santa, então eu vou passar uma lista de exercício, né? E aí eu sempre vou passar essa lista de exercício. Então, até na quinta-feira eu passo essa lista de exercícios e o pessoal tem até terça-feira para me enviar. Sempre vai ser assim. Então, geralmente eu vou dar aula terça, quinta. Quando chegar na quinta-feira, eu envio a lista do estudo dirigido e aí vocês têm até na terça para me mandar essa lista. Quando for na próxima semana, dou aula na terça, dou aula na quinta eu mando outra lista de exercício. E aí as pessoas têm até terça-feira. Sempre assim. Vocês vão ter sempre o fim de semana, de quinta até terça, na verdade, para fazer e me enviar essa lista de exercícios. Aí sempre eu vou disponibilizando a resolução delas através de videoaula para vocês verem que está acertando, né? Então eu não vou corrigir essa lista de exercícios. Eu não vou corrigir, eu só quero receber essa lista de vocês. Eu vou acompanhar o estudo dirigido através do recebimento dessas listas de exercícios. Cabe a cada um fazer um exame de consciência aí, né? Eu vou copiar o exercício. Cada um faz aquilo da forma que achar que é conveniente, né? O estudo dirigido, a participação nele, a sua efetivação, ela vai se dar pela entrega de no mínimo 75% das listas, né? E lembrando que além das listas de exercício, aqueles trabalhos avaliativos também contam como estudo dirigido. Então, chegar lá no final do semestre, se eu dei 12 atividades de estudo dirigido, né, assim, contando as listas e os trabalhos, vocês têm que me entregar no mínimo 9. Se me entregar menos de 9, não cumpriu 75%, então, consequentemente, está fora do estudo dirigido. E se está fora do estudo dirigido, está fora de tudo. Aí perde pontuação do 300, perde tudo, né? Então, se eu passar 12 listas, por exemplo, como é previsto, vocês têm que me entregar no mínimo 9. E lembrando que em forma alguma, assim, não precisa nem me enviar e-mail nem nada. Se eu marco uma data, é para me entregar até na terça-feira. Professor, não precisa nem me explicar o que aconteceu, porque eu não aceito. Se eu marcar até terça, é até terça e ponto. Eu não abro exceção, em situação nenhuma. Um aluno que não me entregar até terça, ele não vai ter contabilizado aquela atividade. Se eu marcar até uma terça, por exemplo, né? Então, é assim que funciona o estudo dirigido. E a pontuação extra do programa de adaptação, ela é distribuída através do estudo dirigido proporcionalmente à quantidade de material que você me entregou. Por exemplo, são 12 atividades, né, do estudo dirigido ao longo do semestre. Vamos supor que você entregou 10. Então, você fez 83% das atividades. Como eu vou dar 5 pontos, 83% vai dar 4,2. Então, você vai ganhar dos 5 pontos extras, você vai ganhar 4,2 pontos. Né? Então, para você ganhar os 5 pontos extras, você vai ter que me enviar todas as atividades do estudo dirigido. Então, a pontuação extra,
ela é dada através do estudo dirigido. Então, olha só, o método 300 tem ponto, o estudo dirigido tem ponto, mas toda essa pontuação só é efetivada no final do semestre se você participar do programa de adaptação como um todo. Beleza. Terceira metodologia que eu vou chamar passo a passo, que ela está associada ao nivelamento. Quem for aluno do nivelamento, preste atenção, porque o nivelamento é a mesma coisa do passo a passo. Então, o aluno que tiver no nivelamento, ele tem, se ele quiser aprovação no nivelamento, obrigatoriamente ele tem que fazer as atividades que eu vou propor aqui agora. E o aluno que não está matriculado no nivelamento também vai ter que fazer as atividades do passo a passo. Quais são elas? Então, elas acontecem sexta-feira. Toda sexta-feira que for ter atividade, eu vou mandar um e-mail para vocês. Né? Então, eu sempre vou mandar um e-mail falando, gente, nessa sexta-feira tem atividade do passo a passo. Né? Então, por exemplo, essa Semana Santa, sexta-feira é feriado, então não tem atividade do passo a passo, ou seja, do nivelamento. Então, não tem atividade. Como são muitos alunos, eu dividi em 4 grupos, na verdade, porque vão ter outras atividades que vão ser trabalhadas com esses grupos aí. Eu vou mandar no e-mail que eu tô mandando o link desse vídeo, também tem os grupos aí, vai ter um arquivo em PDF, onde você vai poder verificar qual é o seu grupo aí. Então, as atividades do passo a passo, ou seja, do nivelamento, elas vão acontecer na sexta-feira, de 2 até 3h30 para os alunos do grupo 1 e do grupo 2. Quem são os alunos do grupo 1 e do grupo 2? Acesse o PDF que está aí no e-mail e olha. E de 3h30 até as 5 para os alunos do grupo 3 e do grupo 4. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a próxima sexta-feira que vai ter o estudo dirigido, o passo a passo, deixa eu até olhar no calendário aqui, ó. Então, essa sexta-feira agora a gente não tem, porque é feriado. Aí, na próxima sexta-feira, que vai ser dia 14, aí a gente vai ter o passo a passo, o nivelamento. Aí, no dia 14, mas eu vou mandar um e-mail na semana, informando qual que é a sala. De 14 até as 15h30, somente os alunos do grupo 1 e grupo 2. E de 3h30 até as 17, somente os alunos do grupo 3 e grupo 4. Ah, eu sou um aluno do grupo 3, quis vir mais cedo. Não vai ser contabilizado presença para você, porque você tem que vir no seu horário. É definido. Não tem a possibilidade de um aluno que é do grupo 1 e 2 vir no horário do grupo 3 e 4. Ele não vai ter presença e eu não abro mão disso aí, certo? Os alunos que não estiverem matriculados no nivelamento e que tiverem aula no horário do seu grupo, esses devem entrar em contato comigo, me enviando o histórico escolar. Né? Caso contrário, tem que participar do passo a passo. Eu só vou abrir exceção se a pessoa tiver um comprovante de alguma coisa que ela faz naquele horário. Caso contrário, eu não vou abrir exceção. Certo? Então, os alunos que estão no nivelamento, né, eles têm que participar. Esses não têm condição de não participar. Se eles não quiserem participar, estão fora do programa de adaptação, assim como estão fora do nivelamento e não vão conseguir aprovação no nivelamento. Porque a aprovação no nivelamento depende da participação de no mínimo 75% das aulas que eu vou efetivar. Né? Agora, os alunos que não estão matriculados no nivelamento, se quiserem participar do programa de adaptação, eles são obrigados a participar de no mínimo 75% das aulas desse projeto aqui. Né? A não ser que tenha aula no horário ou que tenha algum comprovante que naquele dia não vai poder acessar. Então, não adianta me mandar e-mail, não adianta entrar em contato comigo, porque eu não vou abrir exceção. Não vou abrir exceção. Então, eu nem vou ler o e-mail. Porque, assim, exceção não serve para a gente trabalhar nesse contexto, porque as pessoas não sabem trabalhar isso de forma assim que seja aceitável. Então, você abre exceção para igual aconteceu, eu já recebi 5, 6 e-mails. Então, não tem exceção. Ou participa ou não participa, é uma escolha que é sua. Então, quem está isento de participar disso é quem não quer participar do programa passo a passo, né? Ou quem tiver aula nesse horário. Caso contrário, não vou abrir exceção, certo? E elas aqui é só para falar que o passo a passo e o nivelamento é a mesma coisa. Então, eu vou mandar sempre a mensagem, né, falando aí
sobre as atividades, beleza? O Crer e Ser é um projeto voltado para a ideia de saúde mental, onde a gente vai trabalhar algumas ações de alguma forma possa auxiliar aí no trabalho de saúde mental. Lembrando que saúde mental, gente, é qualidade de vida. A gente tem qualidade de vida, né? Então são momentos que a gente vai trabalhar temas que são pertinentes aí às dificuldades inerentes desse processo de adaptação à universidade. Então, é abordar temas pertinentes aos enfrentamentos vivenciados nos primeiros anos, né? A gente vai ter alguma palestra, né? Uma mesa redonda, não são muitas coisas. E a gente vai ter um trabalho também com esses grupos. Os mesmos grupos do passo a passo também vão ser trabalhadas algumas coisas dentro do Crer e Ser. Mas isso, quando for acontecer, também vai ser na sexta-feira, no mesmo horário do passo a passo. Então, vai ter semana que não vai ter o passo a passo, mas vai ter uma atividade com esses grupos no horário do passo a passo. Mas aí eu vou avisar para vocês com antecedência. Lembrando que o seguinte, vocês têm que, o que tem que estar claro para vocês, né, que é algo extremamente importante, que isso que eu estou propondo aqui dentro do projeto de adaptação, método 300, estudo dirigido, passo a passo, Crer e Ser, isso não é obrigação, gente. Não é obrigação, isso é oportunidade. É oportunidade. Então participa quem quiser. Isso tem que estar bem claro. Quem quiser participar, beleza? É uma ótima oportunidade para desenvolver uma série de coisas que vai ser interessante para você enquanto estudante, mas também enquanto ser humano, né? Então participa quem quiser, beleza?